versículo de número 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, igreja? Pode sentar. O Mashiach está falando aos seus discípulos no Monte da Bem-aventurança. O Mashiach está dizendo assim: eu vou dizer a vocês como será. Eu vou relatar a vocês como fará. Eu vou dizer a vocês o que eles vão dizer, o que eles vão fazer e como eles vão fazer e o que você vai ter que suportar. Amém, igreja? O que você vai ter que amadurecer, o quanto você vai ter que amadurecer, o quanto você vai ter que desenvolver. O seu ego vai ter que ser esvaziado, o seu orgulho vai ter que ser removido, vai ter que ser tirado, arrancado. A sua reação precisa ser ou será de um morto, porque a partir de agora que você atravessou para o lado de cá, o lado do reino de Deus, o outro reino, o reino da oposição, o reino das trevas, o reino dos homens, vai se opor a vocês, vai se levantar contra vocês. Onde houver uma reunião humana, onde houver uma reunião dos homens, onde houver uma reunião de ego e de interesses, eles vão colidir com vocês, eles vão colidir contra vocês. Onde houver uma organização humana, uma reunião humana, uma organização filantrópica, onde houver um império humano, um reino humano, eles vão colidir contra vocês. Eles vão se levantar contra vocês. Eles vão se opor a vocês. Amém, igreja? Amém. Então você precisa entender as classes e as divisões que serão feitas. Você precisa entender as divisões e as classes e como será feito. Porque o bombardeio virá assim que você for identificado, assim que eles entenderem quem é você e o que está sobre você, assim que eles perceberem que há um fio de luz sobre sua cabeça, eles vão reagir imediatamente. Eles vão se organizar imediatamente. E ainda que eles se odeiem entre si, eles se organizarão para perseguir aquele que se colocou no reino de Deus, ou melhor, que foi transportado para o reino de Deus, que foi privilegiado pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, que foi alcançado pelo sacrifício da cruz, que não abriu as portas do seu coração para a imoralidade, para a perversidade, para a vingança, para a ira, para toda a imundícia humana e toda a sorte de sujeira humana, mas abriu o seu coração a Jesus, mas abriu o seu coração a Deus e se despiu de toda a imoralidade, de toda a perversidade, de toda a pecaminosidade, de tudo aquilo que é imoral, insano, perverso, e abrindo o reino, olhando tudo para o céu. Não deu a sua vida por precioso, nem o seu caminho, nem suas escolhas, mas escolhendo Deus, olhando para Deus, eles vão identificar.
eles vão ouvir, eles vão perceber, eles vão rapidamente farejar. Algumas semanas nós estamos falando sobre bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Amém, igreja? Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. A evidência de que a igreja está exatamente indo para o reino dos céus, então é a perseguição. Então a igreja não abriu as portas ao mundo, a igreja não abriu as portas ao modernismo, à imoralidade, não abriu as portas às coisas da terra, não abriu as portas para que o mundo entrasse, mas abriu o reino de Deus. E eles então serão perseguidos. É exatamente a ausência da igreja contemporânea. Não há perseguição na igreja, principalmente a igreja brasileira. A igreja brasileira se adaptou tanto no seu formato litúrgico, como no seu formato acadêmico, como no seu formato de igreja, de estrutura. Homens que têm uma facilidade de organização e de persuasão, homens eloquentes, homens convincentes, assumiram os púlpitos e decidiram mudar. Por isso que a perseguição acabou. Porque eles preferiram, ou porque nós preferimos fazer o acordo. O acordo do paz e amor. Eu não falo disso, eu não falo daquilo, eu não falo, mexo nisso, eu não mexo naquilo. E está tudo certo. Amém, igreja? Por isso não há perseguição no Brasil. Não é porque o Brasil é um país livre que não há perseguição. A perseguição não acontece porque a igreja não se posiciona mais. A igreja simplesmente se adaptou. Simplesmente fez com que o evangelho eterno, imutável, mudasse, para não perder talvez um dizimista, talvez um colaborador, para não perder o povo. A igreja então perdeu o reino de Deus, porque a perseguição é a evidência que a igreja ganhou o reino de Deus, segundo as palavras do próprio dono da igreja. Mateus 5, versículo 10. A perseguição é da igreja. Aqui o Senhor vai explicar um pouco sobre a perseguição e a modalidade da perseguição. Usamos o exemplo de Davi e Saul, que Saul perseguiu Davi até o último dia de sua vida. Ninguém conseguiu convencer Saul de não perseguir Davi. Mas nós sabemos, nós falamos sobre isso. Era um espírito mau da parte de Deus que se apoderou de Saul. E Saul agia por esse espírito. Saul sentia por esse espírito. Saul vivia por esse espírito. E ele era implacável por esse espírito, impiedoso por esse espírito. Mas ele quase não abriu a boca. A perseguição dele era silenciosa. Ele não tinha muito o que dizer. Ele não era bom nas palavras. Então, ele tinha uma perseguição sistêmica, contínua,
repetitiva, sanguinária, vingativa, mas ele não tinha muitas palavras, ele não deixou muitas palavras sobre o que realmente ele pensava de Davi. O que ele deixou escrito e claro é que ele tinha medo do trono, ele tinha medo do reino, ele tinha medo da coroa. Por isso o exemplo de Saul foi usado, porque era uma perseguição específica sobre um assunto específico. Ele tinha medo de perder a coroa, o reino e prejudicar a sua casa. Era a preocupação dele. Então a gente usou a perseguição de Saul e Davi contra Davi. E falamos como Davi evoluiu, como Davi cresceu com essa perseguição, como Davi se transformou por conta dessa perseguição. Só que aqui o Senhor Jesus está, parece que dando um pouco mais de conteúdo explicativo. Como será? Aqui como se o Senhor Jesus estivesse dando a receita e o que será dito, uma preparação para a igreja. Porque quando você é avisado por Deus, é como se você fosse consolado por Ele. Amém, igreja? Então se sinta consolado, porque o próprio Deus te avisa, o próprio Deus te dá notícia, o próprio Deus deixou escrito. Não é um escrito de Paulo ou um pensamento dos apóstolos, não um pensamento dos discípulos, não, é o aviso do Messias e o que vai acontecer com a igreja. E é muito difícil a adaptação dos maus tratos. É muito difícil a adaptação das injúrias. É muito difícil a adaptação das calúnias. É muito difícil as adaptações das mentiras. Que as trevas se organizam para poder difundir, espalhar, para poder denigrir, para poder paralisar, impedir. Mas o Senhor Jesus está nos avisando essa noite que vai ser assim, mas é para a honra e glória do nome de Deus. É para que você e eu tenhamos um galardão poderoso, um galardão glorioso, para que possamos adentrar sobre as portas do céu. E o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, o dono da igreja, que nos comprou com o teu glorioso sangue, com o teu poderoso sangue, dá o galardão sobre nós, dizer: bendito filho meu, seja bendito e bem-vindo no reino do Senhor. Mas e agora? Como se adaptar? Como se acostumar? Por isso é necessário nascer de novo. Amém, igreja? Por isso é necessário novo nascimento. Por isso é necessária a pregação do Evangelho eterno, do Evangelho da cruz e do sangue, para que todos nós possamos passar por essa fase. Qual fase? A fase das injúrias. E ela vai passar. Assim que o Senhor recolher a igreja, assim que o Senhor levar o seu povo e entregar a escuridão esse mundo afora, cada homem que mentiu, cada homem que injuriou a igreja, que depredou a igreja, que inflamou contra a igreja, vai se arrepender amargamente. Por isso,
vamos começar a intercessão e a oração, porque o dano será irreversível para eles. Amém, igreja? Amém. Será irreparável quando a porta se fechar e eles forem trancados do lado de fora. Eles vão se arrepender e vão dizer cada palavra que foi dita, dizendo: eu me arrependo sobre o que eu disse sobre ele, sobre ela, sobre a vida dele, a família dela, sobre a casa dele, a casa dela. Não importa, agora é tarde demais. Você deixou o espírito de Saul se apoderar de você, e aí a perseguição foi implacável. Eu quero ler os detalhes daquilo que o Senhor Jesus disse, para que você possa mastigar isso, aprender com isso, para que nós possamos mastigar e aprender com isso. Bem-aventurados sois vós. Nós já falamos sobre bem-aventurados, o que significa, amém? Felizes, amém? Feliz, bendito. Bendito é você, ou feliz é você. Quando vos injuriarem. Peraí, como assim? Alguém vai injuriar um cristão e o cristão vai ser feliz ou vai se sentir feliz? A verdade é que se ele se sentir feliz ou não, se ele ficar um pouco triste, desde que não rebata, desde que não se defenda, se ele ficar um pouco triste ou não, ele já é feliz, ele já é bendito. Amém? Essa promessa de bendito ou feliz não é o sorriso na boca, não é o sorriso nos lábios, não é o sorriso nos olhos. Esse atributo, bem-aventurados, é o Senhor que está dizendo: eu te fiz feliz, eu te faço feliz, eu te considero feliz, eu te considero bem-aventurado, eu te considero bendito, independente se você ficou triste ou não. É o pensamento de Deus sobre você, sobre nós. Quando vos injuriarem, quem ser injuriado é ruim ou é bom? A gente passa pelo primário, né? Da escola, passa pelo ensino, passa pela escolarização, e a gente vê aqueles meninos, né? Aquele grupinho que comete uma série de comportamento para injuriar mesmo, para poder tirar a força mesmo, para intimidar. Não é assim? Aí quando a gente é adulto, conhece Jesus, o Senhor diz assim para mim e para você: lembra quando você estava na escola? Aquilo vai voltar. Aquelas injúrias vai voltar. Eu vou colocar homens barbados, homens calvos, homens de idade, homens com cabelo branco, e eles vão ter atitude de menino. Homens que terão cetro, que terão reino, homens que terão coroa, homens que terão dinheiro, homens que terão poder, mas eles vão agir como na quinta série, eles vão te injuriar. Você entende isso ou não? A injúria aqui é levantar o passado. A injúria é levantar o passado, como na escola. Eles vão levantar o passado só para poder te injuriar. Amém, igreja?
cair. Não, você está com a Bíblia na mão hoje, mas você fez isso. Não, você hoje é crente, mas eu te vi assim no passado. Ou eu soube disso. E eles vão cavando e levantando o passado. Eles não vivem o hoje, eles não vivem o agora. Eles estão na quinta série primária. Mas isso é diabólico, maligno. Mas o Senhor está dizendo: bem-aventurados, benditos sois vós, quando eles fizerem assim. Quando eles mentindo, disserem todo mal contra vós. O que pode fazer um cristão com a Bíblia na mão, pregando o reino de Deus, cuidando de órfãos, cuidando de viúva, cuidando de necessitado, pregando o evangelho da cruz do sangue? Que mal esse homem pode fazer? Não sei, mas para mim ele chega como uma ameaça. Ele não é de confiança. Ele não me cheira confiança, ele não me transmite confiança. Quando eu vejo ele, eu sinto um calafrio, um arrepio, eu sinto ódio. Ele não sabe, ela não sabe que se apodera sobre ele o espírito de Saul, que perturbava Saul, que confundia Saul. E isso está sendo avisado pelo Messias, que vai pousar sobre a igreja de Cristo para a perseguição. Eles vão mentir, eles vão dizer todo mal. Eu quero que você entenda uma coisa sobre a psicologia bíblica e sobre a psicologia humana. Tudo que a pessoa diz sobre a outra, diz mais sobre ela, diz mais sobre si do que sobre o outro. Quando uma pessoa tem o dedo para apontar para alguém, tem pelo menos 3 dedos apontados para ela. Aqui, ó. Um dedo para você, 3 dedos para mim, e um dedo para o céu, que é o juiz de toda a terra. Então, com essa psicologia, o acusar, o denigrir, o defamar, o injuriar, está dizendo muito mais sobre o que há dentro do indivíduo do que sobre o outro. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo fala da palavra de Deus. Porque quem tem a palavra de Deus fala da justiça de Deus. Porque quem tem Deus fala de Deus. Quem tem a palavra de Deus fala de Deus. Quem tem Jesus fala de Jesus. E quem tem o demônio fala de demônio. Quem tem as injúrias fala das injúrias. Quem tem a mentira fala da mentira que tem dentro de si. Amém, igreja? Quando uma pessoa está disposta a cumprir isso aqui, ó, injuriar, perseguir, mentir, falar mal, contra, ela está dizendo mais do que ela é, do que o que você é. Ela está deixando mais visível o que ela é de fato dentro do que o que ela está lançando ou tentando lançar sobre a outra, sobre o outro. Amém, igreja? Então, por favor, tome muito cuidado.
laço de você não entender o reino e sucumbir a essa perseguição, ou você não entender o reino e acabar sendo um perseguidor.